galera, nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o reduce. Basicamente, né, o reduce, ele recebe um array e uma função. Então a gente vai passar, né, vai aplicar o reduce no array e dentro disso, né, do reduce a gente vai ter uma função. E essa função e esse array aplicado, né, o resultado disso vai ser o retorno, né, de um valor único, né, que é o resultado da aplicação da função a todos os elementos do array, tá? E como que isso funciona, né? Como que o reduce faz isso? Basicamente, a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, const números, e esse const números, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser um array de números. Aí, como que eu posso aplicar o reduce aqui? Eu posso vir aqui e dizer que eu quero somar todos esses números. Então, vejam, a diferença do reduce é que ele retorna um único valor. Ele retorna um valor relacionado àquilo que a gente está fazendo nesse array. Então, ó, números.reduce. Ó, então, eu coloco aqui, por exemplo, dois elementos, que é geralmente o meu acumulador e o meu número. E aí, eu faço o seguinte, ó. Eu quero, por exemplo, pegar acumulador mais número. Beleza? E aí eu dou um console.log no soma. Olha só o que vai acontecer, ó. Ele vai dar 21, né? 3, 6, 10, 15, 21. O que ele fez aqui, galera? Basicamente, o acumulador é, digamos assim, a variável onde ele vai manter os valores acumulados, ou seja, a soma que está acontecendo ali nesse caso, por exemplo. Então, o que acontece? Ó? Esse número vai ser aqui, ó, primeiro, 1. O acumulador, geralmente, ele começa como 0. Né? Então, a gente pode até colocar aqui né, a ideia daquilo que a gente quer de acumulador. Eu posso colocar um 0 aqui para dizer que ele começa como 0. Então, ele começou como 0. Ó. Número 1, 1, mais o acumulador, 1 mais 0, 1. Aí vem o 2. O acumulador tá 1, né? 2 mais 1, 3. Aí vem o 3. 3 mais 3, 6. 4 mais 6, 10. E assim em diante. Então, a gente consegue fazer essas operações de soma, subtração, usando um acumulador, usando um ponto de partida e passando por cada número, ó, 1, 2, 3 aqui, ó, para que ele faça essa operação. Se eu quisesse que ele começasse em 10, ó, o que vai acontecer? Ó? Agora ele começou em 10. Então, 10 mais 21, que é a soma total ali, deu 31. Então, a gente pode definir qual que é, né, o valor inicial que a gente quer estar trabalhando para que a gente possa, né, ter, né, essa ideia de trabalho. E aí, eu vou trazer mais um ponto aqui que é bem legal também, que é, por exemplo, operações que a gente pode fazer. Ó. Então, eu deixei como 0 aqui, acumulador, beleza? Eu posso ter mais algumas operações aqui, como, por exemplo, se eu quisesse, né, fazer aqui uma multiplicação, eu poderia trocar aqui, e aí ele poderia fazer, né, essa multiplicação para nós, se a gente quisesse também. Então, como que funcionaria aqui? Ó? Números, reduce, né? Aí acumulador, o acumulador aqui número, e aí o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai fazer acumulador vezes número, né? Eu vou tirar esse 0 daqui, e aí deu 720, porque senão ele vai começar ali, né? Ele vai pegar o valor 0, e aí vai multiplicar tudo por 0, vai dar 0, né? Então, por isso que a gente não tem, né, esse conceito aqui. Então, eu tiro ali o 0, né? E agora ele fez, né, a multiplicação certinho para nós. E se eu quisesse, por exemplo, né, fazer algum tipo de operação que eu pudesse, por exemplo, ter, né, uma concatenação dos valores, né? Se eu quisesse concatenar os valores, eu também posso fazer essa concatenação, tá? Então, como que isso acontece? Ó? Eu posso vir aqui, ó, pegar, por exemplo, const palavra, e aí eu poderia fazer o seguinte, ó, olá mundo, e aí eu poderia ter, vamos ver aqui, uma exclamação aqui também separada, beleza. Aí, o que a gente faz agora aqui? Ó? Const frase igual a palavra.reduce. E aí, olha só que legal, né? Agora aqui eu vou passar o acumulador e vou passar, né, vou dizer assim, palavras e aqui a palavra, né? Para a gente ficar com uma coisa mais legal. Aí, beleza. O que a gente faz agora aqui? Ó? Aqui eu poderia fazer algo assim, ó, acumulador, e aí eu dou um mais, boto um espaço aqui, por exemplo, né? Faço um espaço aqui, e aí eu coloco, por exemplo, a palavra.
Olha o efeito que isso dá, que legal, ó. Vou vir aqui e vou fazer console.log, frase, e aí olha só como vai ficar no final, ó. Frase aqui, e aí ele vai retornar para nós agora, né? Opa, palavras aqui. Olá, mundo, ó. Ele colocou um espaço em cada um, né, dos termos ali que a gente estava usando do array, ó. Então a gente pode fazer muitas coisas também com o Reduce, né? A gente tem várias opções que a gente pode estar fazendo com o Reduce que são bem legais, né, da gente poder estar trabalhando. Por exemplo, vamos pegar, vamos pegar aqui, ó, números. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 10, 2, 13, 8 e 15 aqui. Vamos mudar um pouco os números. E aí, olha só, eu posso, por exemplo, fazer uma operação aqui que eu queira encontrar o maior número que eu tenho no array. Eu poderia, né, fazer isso com outras high order functions se eu quisesse, mas eu também consigo fazer com o reduce. Então, const maior, e aí eu faço o seguinte, ó, números, ponto reduce, e aí eu coloco novamente todo aquele padrão que eu tenho lá, né? Eu coloco aqui o acumulador, e eu coloco aqui o número, e aí eu venho e faço a operação aqui. Que operação aqui que a gente vai ter que fazer? Eu vou perguntar o seguinte, ó, o número é maior que o acumulador, porque o acumulador sempre vai ter o último número, né? O acumulador sempre vai ter o último número que ele passou. Então, eu pergunto, ó, o número que eu estou comparando agora é maior que o número anterior, né? O número que eu estava tendo anterior? Se sim, né? Se sim, você vai então trocar, você vai passar o número. Se não, você vai deixar o acumulador aqui. E aí, basicamente, isso vai fazer com que ele sempre deixe, né, o número que é maior, né, no momento. Ou seja, se o número que eu tenho aqui, por exemplo, comecei com 10. 10 é maior do que o acumulador que começa com 0? Então ele vai botar o número. 2 é maior? Não, vai manter o número. 3 é maior? Opa, 3 é maior que o acumulador. Então ele não mantém o acumulador, mantém o número. E assim ele vai indo. Aí, no final, se eu quiser fazer agora aqui, console.log maior, ele vai mostrar para mim que o número 15 é o maior número que a gente tem, beleza? Então, a gente pode fazer, né, várias coisas muito legais aqui também. Vamos pegar aqui um outro exemplo para a gente fechar essa parte aqui. Conste palavras. Eu vou colocar várias palavras aqui, por exemplo, olá, mundo. Vamos ver o que mais eu posso colocar aqui. Vamos ver. Olá, de novo, JavaScript, vou repetir. E olá de novo. Beleza, vamos repetir aqui 3 vezes a palavra. Aí, agora, vamos pensar que eu posso usar o reduce para contar a quantidade de vezes que um elemento aparece no array. Então, vamos lá, const contagem, e aí olha só como que a gente pode fazer isso, ó, palavras.reduce, e aí eu coloco aqui, né, o meu acumulador, coloco a palavra aqui, e aí como que eu faço para fazer esse processo ali? Basicamente, para fazer esse processo, eu preciso fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui no formato de função, né, porque a gente vai ter mais de uma linha agora, então sempre que a gente tem mais de uma linha, a gente precisa colocar entre chaves, né? Porque daí a função vai ter mais de uma linha, e eu vou colocar, ó, acumulador, né? Onde eu tenho, né, a posição da palavra em específico, eu vou botar um igual e vou colocar aqui, ó, acumulador, aí a posição da palavra, e aí eu faço o seguinte, eu preciso verificar, ó, né, ou 0 aqui, e aí eu coloco mais um. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou retornar acumulador. E aí, aqui no final, eu vou dar um console.log na contagem. Vamos ver. Ó. Olá, beleza. O que aconteceu aqui, ó? A gente tem agora aqui palavras, a gente está aplicando o reduce, e aí eu tenho o acumulador e a palavra ali. No acumulador, né, na parte da palavra, eu vou fazer acumulador, e aí eu vou colocar entre parênteses, acumulador palavra, e aí, aqui, eu vou ter, né, um ou 0 e vou colocar um mais um aqui. Feito isso, ele vai retornar aqui o nosso acumulador para nós. E aí, aqui no final, né, eu vou colocar também, vou abrir e fechar chaves aqui, para que ele tenha, né, o formato da função, que ele retorne um objeto para nós. Aí, o que aconteceu agora? A partir do momento que ele entendeu que ele deve retornar um objeto com cada um dos pontos, ele conseguiu fazer essa separação. Então, faltavam as chaves ali. O que a gente fez aqui, ó? Ele pegou e contou, né, a quantidade
de vezes que aquela palavra na posição específica, então por isso que a gente está passando a posição específica aqui no acumulador, aparecia. Então, se, né, ele já existia, ele pegava e somava mais 1, se não, né, ele mantinha ali o valor normal. No mundo ele manteve o valor 1, no JavaScript ele manteve o valor 1, e no Olá ele foi somando cada vez, porque apareceu 1, 2, 3 vezes, e aí por isso ele fez essa separação formal, e com isso a gente tem a quantidade de vezes, né, que uma palavra aparece, né, no nosso array aqui, que é uma coisa muito legal também que a gente pode fazer com o Reduce. Então, galera, esse é o Reduce, ele tem muitas possibilidades, ele é bastante poderoso e a gente consegue fazer bastante coisa legal com ele.